Amém. Mateus capítulo 5, verso 13, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, nós sabemos que as parábolas, muitas palavras foram mencionadas dentro do contexto da nação de Israel, que é uma nação agrícola. Parábola do joio e do trigo, aquele que achou uma pedra num campo precioso e trocou tudo que tinha. Tudo isso é muito o contexto da nação de Israel, que naquele tempo, inclusive, toda a riqueza de uma nação seria somente uma riqueza agrícola, não existiam as tecnologias, etc, etc. E o sal era algo muito também bem conhecido da nação de Israel. Mas, hoje em dia, o mundo sabe o valor do sal, até os índios sabem o valor do sal, porque ele é utilizado em uma vida prática. O dia a dia você não vive sem o sal. Quando a comida está sem sal, você pegou a primeira garfada, você sente logo, né? Está faltando sal. Por quê? Tem alguma coisa que não está bom, está ruim. O seu paladar não está afinado com aquele alimento sem o sal. Quando se põe o sal, se vê logo uma diferença. Amém? Quando se põe o sal, se vê uma diferença. Melhora. Agora está aprazível. Aquilo que você ia consumir uma determinada quantidade sem o sal, com o sal você tem mais prazer, você consome mais. O sal, ele é um mineral. Você põe o sal dentro de uma cambuca de água, você logo vê a diferença daquela água. Você ferve aquela água até o final, ela evaporar toda. No final da cambuca você vai achar o sal. Ele está lá, e o sal pode ser usado mais de uma vez, porque sal, ele não se degenera, ele não perde o seu valor. E Jesus está nos comparando a sal. Vós sois o sal da terra, luz do mundo. Você já viu luz deixar de ser luz? Não, luz não deixa de ser luz. Luz é luz. Não tem como luz deixar de ser luz. Eu vou transformar essa luz em outra coisa. Vai, transforma. Luz é luz, também não se degenera. Agora, Jesus está dizendo que há um propósito a ser cumprido com cada coisa. Ele diz, se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada, a não ser lançado fora e pisado, humilhado pelos homens. Irmão, ou você salga, ou o diabo pisa na sua cabeça. Deus nos chamou para pisar em serpentes e escorpiões. Se nós não cumprirmos o nosso papel, o diabo cumpre o dele. E como cumpre? Amém? E vós sois a luz do mundo. Você vê que o referencial que Deus nos dá é um referencial tremendo. Sobre a terra, todos os povos sabem o que é o sal. E a luz, todo mundo conhece, mas a luz ela ainda invade as regiões celestes. Quando Deus disse lá em Gênesis, haja luz, não existia o sol. Então luz é coisa, olha, os céus sabem o que é luz e o que não é luz. Irmãos, nós fomos chamados para fazer diferença. Jesus Cristo disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não, eu vim pôr em
dissensão. Eu vim semear fogo. Eu vim pôr numa casa 2 contra 3, 3 contra 2. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu estou fazendo isso, diz Jesus. Eu estou semeando esta discórdia. Amém? Se ele está colocando no conceito familiar um prumo terrível, imagine em outras coisas o que ele não vai cobrar de nós. Se ele está dizendo que você tem que ter renúncia dentro da tua casa, ele fala, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, é o prumo dele. Pai ou mãe, aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está colocando um prumo terrível, ele está dizendo, ou você salga, ou eu vou achar outro e vou te excluir. Tu vai bater e a porta não vai se abrir. Tu vai clamar e eu não vou ouvir. É o que ele está dizendo. O sal não pode deixar de salgar. E na hora que ele passa a mão do sal e vai utilizar, tem que estar pronto. Senão ele vai fazer como fez na figueira. Foi procurar figo, não achou, o que é que ele fez? De bendito você passa a ser maldito. Não é isso que diz Deuteronômio capítulo 28? É exatamente isso. A Escritura vai mostrar que Pedro, Paulo, Estevão e o próprio Senhor Jesus, que é o referencial de todas as coisas, por onde esses homens passaram, eles fizeram uma diferença tremenda. Pedro, lá no cenário mesmo de Jerusalém, pois foi chamado para pregar naquele cenário, os homens dizem para ele assim, olha, não fale mais no nome deste homem, não queremos ouvir. Está querendo lançar sobre nós o sangue desse tal Jesus aí? Aí ele se levanta com mais alguns, com João, e diz, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, somos sal. Temos um papel a cumprir. Vamos cumprir. Não podemos, mas vai matar, vai bater, vai destroçar, vai esquartejar. Não interessa. Mesmo morto, eu vou cumprir o meu papel. Pois o sangue de Caim da terra clamava. O sangue de Cristo até hoje está redimindo vidas. Não importa o que vão fazer, eu vou cumprir o meu papel, seja pela morte ou pela vida. Não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Você tem visto a ação do Espírito Santo? Você tem ouvido Deus? Não deixe de falar do que você tem visto e ouvido. Porque se você se tornar insípido, Deus te lançará fora. Não é o diabo que vai te arrancar, não. Deus mesmo te lança fora. Paulo passou numa cidade onde ela estava bem organizadinha. Os homens tinham seu ofício, construíam nichos de Diana, e vendiam e enriqueciam, iludiam a cidade, enganava todo mundo, tinha suas artes mágicas. Aí Paulo entra naquele lugar. Não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Uma simples frase revolucionou a cidade, botou aqueles homens que se utilizavam daquelas práticas para enriquecer, eles ficaram doidos, ficaram malucos, quiseram acabar com Paulo. E disseram, não, grande é a Diana dos Efésios. Paulo se manteve firme, salgando até o fim. Com ameaça de morte, ele não voltou atrás. Estevão está no cenário de Jerusalém, os homens com pedras nas mãos para acabar com ele, e ele simplesmente está dizendo, olha, Deus se manifestou a nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus, não tinha templo lá. Por quê? Porque ali, o povo de Israel, sob o domínio de Roma, eles achavam que enquanto aquele templo de Jerusalém estivesse de pé, é porque Deus estava no meio deles. É por isso que a pregação de Estevão tende para esse lado. Ele fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês estão confusos, vocês estão errados. Olha, Deus se manifestou a Abraão, foi em templo? Não. Deus se manifestou a Isaac, foi em templo? Não. A Jacó, foi em templo? Não. Deus se manifestou a todos os nossos antepassados, foi em templo? Não. No deserto, o que Deus fez? Caminhou em tendas. Caminhou no deserto. De noite ele vinha na coluna de fogo. De dia ele vinha na nuvem.
Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Estava querendo levar a nação de Israel para uma realidade diferente. Estevão foi um sal terrível, que os homens não puderam suportar. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, porque não conseguiam lhe resistir à sabedoria. Todos os argumentos que eles jogavam, Estevão fazia com que eles se calassem pela revelação da palavra de Deus, até que eles acabam por apedrejar Estevão, e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Estevão está salgando até hoje, porque a valentia dele encontra novos valentes. A coragem dele encontra novos corajosos. A perseverança dele desperta novos discípulos. Quem é sal até depois de morto. Eu encontrei uma hipocrisia descarada na revista chamada Enfoque Gospel. E diz assim na página 39 da revista de fevereiro de 2006. Metodistas discutem ecumenismo com Papa Bento XVI. Só o título já dá vontade de vomitar. Só o título já dá vontade de vomitar. E a história é fantástica. Uma delegação da Igreja Metodista Unida se reuniu no Vaticano com o líder da Igreja Católica, Papa Bento XVI, para discutir relações ecumênicas. O encontro ocorreu num dia depois do 40º aniversário do Concílio Vaticano II, durante o qual a Igreja Romana enfatizou a importância do diálogo. E aí eles vão dizer assim que há algumas diferenças doutrinárias, mas que já alcançaram muitas convergências. E eles dizem assim, tais como fé, tradição e revelação. Ou seja, essa tal de Igreja Metodista Unida aqui, a fé está bem de acordo, a tradição está bem de acordo e a revelação também está de acordo, está mesmo. Ambos estão prestes a queimar nas chamas do inferno. É por isso, irmão, que eu tenho que passar a pregar com calmante do lado. Eu não suporto ver essa hipocrisia de crente descarado se dizendo crente de Bíblia na mão. E é por isso que Deus está levantando uma geração de valentes, de sal mesmo, para você apontar o dedo na cara dele e dizer assim: pastor, tu é filho do diabo. O meu Cristo não compactua com tradições e ideologias fúteis e baratas. Nós temos um preço do qual não abrimos mão e não nos rebaixamos. É o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, e apostar a vida até a morte. Vê lá se um homem de Deus vai sentar na mesa com um servo de Satanás para achar pontos que combinem. Não tem como. O sangue tem que ferver. Jesus Cristo compactuou sequer com o judaísmo, que era a única religião verdadeira dada por próprio Deus através de Moisés no Monte Sinai. Jesus falou: não, peraí, eu não vim abrogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. Mateus capítulo 5, está cumprido, daqui para frente é uma nova dispensação. Quem enquadrar-se nela, muito que bem, quem não se enquadrar será figueira maldita. Não foi assim? Pois se Jesus Cristo não se tornou um ecumênico com o judaísmo, imagine se tornar com o catolicismo. Disseram que a fé é a mesma. E na fotografia aqui eles estão sorridentes, com uma cruzinha pendurada no pescoço, com uma corrente bem grossa que revela o domínio de Satanás sobre a vida deles. São bispos, são apóstolos, são pastores, têm vários títulos, inclusive de filhos do diabo e servos de Satanás. Você é sal da terra? Você é a luz do mundo? Sal tem que fazer diferença, não tem que compactuar. Luz do mundo tem que... A Bíblia diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Como é que acharam ainda 3 pontos de acordo? A fé está muito de acordo, claro que está de acordo. Nós também concordamos
que o purgatório purifica as almas, não concordamos? Concordamos. Nós também concordamos que devemos levar os nossos ídolos nos ombros em procissão, não concordamos? Ah, como nós concordamos? Nós concordamos que Maria intercede a Deus por nós, não concordamos? Concordamos nada, eles são servos de Satanás, de Bíblia e gravata, Bíblia na mão e gravata e terninho bonitinho atrás de púlpito, em que as pessoas os reverenciam porque não têm conhecimento da verdade. E eu te pergunto, você é sal da terra mesmo? Você é a luz do mundo? Ou você vai sair daqui e encontrar com um desses pelo caminho e chamar de pastor? Não faça isso não. Não faça isso não, porque eles não são. Você tem recebido ensino suficiente para discernir entre o santo e o profano. E nós já temos mostrado que um monte de gente que tem nessa sociedade aí, com tapete vermelho e reverenciado, inclusive com medalhinha de honra ao mérito lá nos senados, nós temos são servos de Satanás. Alguns dizem, não se pode falar assim do ungido do Senhor. Com certeza, do ungido do Senhor não fale, mas do servo de Satanás, fale e não te cales. Servo do Senhor é aquele que encampa sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho. Evangelho só existe um, o Evangelho é um prumo único, não compactua com nenhuma outra religião. Quem quiser tem que se converter ao Evangelho. Senão, vamos voltar a acender nossas velhinhas na pedreira, vamos voltar a bater cabeça para o tranca-rua, vamos dar charuto de presente para a pombagira. Esses tais de Metodista Unida, sei lá, eles bem que podiam botar uma placa lá do lado de fora deles. Igreja de Satanás, que não faz a mínima diferença. Jesus chamou, no capítulo 23 de Mateus, os escribas e os fariseus de quê? Aí ele vai falar no verso 13, no verso 14, no verso 15, no verso 16, no verso 23, no verso 24, no verso 25, no verso 27, no verso 29. Ele começa cada verso dizendo assim: fariseus, escribas, hipócritas. E no verso 23, se não me falha a memória, ele diz assim: vocês são condutores cegos. Vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Vocês são sepulcro caiado. Meu irmão, não seja sepulcro caiado. Faça hoje uma oração e prefira a morte, porque reino de Deus é coisa séria. É melhor você morrer hoje salvo do que amanhã ser um líder a caminho do inferno e levando outros a caminho do inferno. Essa sempre foi a minha oração. Condutores cegos, sepulcros caiados. Estão eles aqui na fotografia com os seus roupões bonitos, as suas medalhinhas, tudo empacotadinho, camisa de manga comprida, umas vestes igualzinha a do Bento XVI arrastando no chão, tudo de pretinho, igual coveiro. Estão uma maravilha. Eu te pergunto, você quer ser sal da terra? Você tem ideia do que é ser sal da terra, meu irmão? Você tem ideia do que é ser sal da terra? Se você já viu Jesus Cristo chamando os covardes para o seu exército, ele diz que os covardes façam o quê? Vão para casa, ele só conta com valente. Você quer realmente ser sal da terra? Se você quer ser, ele vai te dar a revelação. Ele vai te dar unção, ele vai te dar a graça, ele vai te dar um entendimento, ele vai descortinar os teus olhos, e ele vai colocar a palavra nos teus lábios para incendiar. Sal da terra e luz do mundo é aquilo que faz diferença. Cidade edificada sobre o monte é aquilo que é referencial. Todos têm que ver, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós temos uma mensagem que diz: o fracasso das igrejas. Você já deve ter ouvido dezenas de vezes na rádio. E hoje, nós podemos confirmar com revistas bem atuais, mídias bem atuais, como uma multidão está sendo conduzida por líderes que não têm o mínimo escrúpulo, apenas querem satisfazer o seu próprio salário.
A igreja para eles é apenas um cabide de emprego, é uma sucessão. Morre pai, entra filho, entra neto, morre neto, entra bisneto. Ninguém tem chamado. Quando você tem chamado, meu irmão, teu pai não era pastor, teu avô não era pastor, teu bisavô não era pastor, e Deus te levanta da lama para pisar na cabeça do diabo. Você não é filho de Arão, você não é neto de Arão, mas você é sacerdote do Altíssimo, comprado com o sangue de Jesus Cristo. Quem tem chamado é assim. Do nada, da cinza, Deus diz, levanta, Adão, e tu se levanta. Mas não se levante para ser um dia como esse. Não se levante para ser um mercenário como esse. Não se levante para vir anular a cruz de Cristo com uma predestinação. Não se levante para, com um estudo todo errado e conturbado, dizer que Deus já criou duas sementes, uma para o céu, uma para o inferno. Não, esses não têm parte no reino de Deus. E se eles têm, eu desafio aqui agora, que caia fogo do céu e me consuma. Eles não fazem parte do reino que nós fazemos. Se um dia você se sentar numa mesa com alguém de outra religião, para tentar um ecumenismo, tentar achar pontos que combinem, meu irmão, dê um tiro na cabeça, se suicide. É melhor você morrer antes de perder a salvação do que você perder a salvação e ir para o inferno. Não compactue com outra religião. O evangelho ele é exclusivo. O evangelho é soberano, existe por si só. O evangelho tem promessa de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. O evangelho tem promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, disse Jesus, que não mente e não se engana. O evangelho é um prumo único e suficiente. O evangelho não concorda com o catolicismo, não concorda com o espiritismo, não concorda com testemunha de Jeová, com o Seichu Noé. O evangelho não concorda com o budismo, com o messianismo. O evangelho não concorda com nenhuma outra religião. Nós é que somos sal da terra e luz do mundo. Nós é que somos cidade edificada sobre o monte. Isto que eu estou te falando é evangelho que não concorda. Jesus Cristo não deu uma palavra de concordância jamais com nenhum conceito religioso. Ele trouxe um conceito religioso, implantou e disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Por isso, meu irmão, estude. Não perca tempo não. Nós temos 2 horas de escola, nós temos 2 horas de seminário, é para você ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aproveita o tempo. Senão daqui a pouco você está levando a Rosinha para dentro da sua casa e dizendo louvado seja Deus. E eu já falei com muita clareza, que o Jesus que pregamos aqui não é o Jesus da Rosa, aquele para nós é esterco. O nosso Jesus não é o Jesus do sabonete ungido, aquele nós pisamos na cabeça dele, estamos aqui para desfazer as obras desse falso Jesus. Esse Jesus dos falsos testemunhos que nós conhecemos muito bem. O Jesus que nós pregamos é o da Bíblia, cuja sua obra está descrita na sua vida em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí está a base da igreja, aí está o Cristo que nós pregamos. Este que é adorado, segundo João 4,24, em espírito e em verdade. Você quer ser sal da terra? Você quer ser luz do mundo? Tem preço, meu irmão. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque tem preço. Para que você chegue ao ponto de ser sal da terra, significa que Deus está já falando contigo. Significa que as enfermidades, o câncer, a lepra, a AIDS, seja lá o que for, os tumores, nada disso tem domínio sobre você. Você é sal da terra, você não se degenera, Deus está na tua vida. Para você chegar ao ponto de ser luz do mundo, Deus trabalhou, te triturou, te levou pela cova, te levou pela fornalha, te levou pelos mares, te levou pelas pedras, mas 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas você quer ser sal da terra? Só existe uma maneira. Devore a Bíblia, conheça a Bíblia,
e entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.